Meu nome é Clarice Cardoso Soares, faço parte da pesquisa Caracterização termomagnética de ligas Euler, níquel, manganês, estênio Z, titânio, silício, alumínio. No plano de trabalho, caracterização termomagnética de ligas Euler, níquel 50, manganês 37, estênio 13-X, titânio X, X1, 2 e 3. Isso orientada pelo professor Daniel Ferreira de Oliveira. Este trabalho está vinculado ao item 9, Indústria, Inovação e Infraestruturas, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As ligas Euler são compostos intermetálicos e suas características de interesse são a capacidade de se tornarem ferromagnéticas quando elas são submetidas a um tratamento térmico adequado. Elas também apresentam um efeito magnetodestrutivo gigante, também apresentam superelasticidade e efeito de memória de forma. Por conta de sua estequiometria, essas ligas são divididas em Euler semi-ordenada, ou Ref-Euler, e sua representação é pela fórmula XYZ, e também tem a liga Euler completamente ordenada, ou Full Euler. A estequiometria é X2YZ. Nessa tabela periódica, nós podemos observar os possíveis elementos para uma liga Euler. Na cor verde são os elementos para X, na cor ocre para Y e em vermelho para Z. Na figura 2, podemos observar a estrutura cristalina de uma liga Full Euler, de ordem L21. Já na figura 3, podemos ver a estrutura cristalina de uma Ref Euler, e a ordem é C1b. As ligas Euler, níquel, manganês e estânio, apresentam várias propriedades, e essas propriedades são associadas a transições de fase controladas pelo campo magnético, como efeito de memória de forma metamagnética, efeito magnetocalórico e também vias de troca. E essas propriedades dessas ligas são promissoras para aplicações como atuadores magnéticos, refrigeração magnética e sensores de alta eficiência. E vem sendo muito estudado a substituição do estânio por um quarto elemento, como o titânio, que inclusive é o tema deste trabalho. E os objetivos é analisar a influência da dopagem com o titânio da liga Euler nas propriedades termomagnéticas e estruturais do sistema. Mas com a pandemia do coronavírus, não podemos realizar a fase experimental do trabalho e fizemos uma revisão bibliográfica sobre o conteúdo. A revisão bibliográfica ela foi elaborada com base em uma liga de composição similar ao nosso trabalho. A liga, no caso, foi trabalhada por Wang et al. Nesse artigo. Nós também fizemos uma pequena apresentação da liga níquel, manganês e estânio. Na figura 4, ela foi retirada do trabalho de Wang et al., ela mostra o difratograma à temperatura ambiente para a liga níquel 43, manganês 46, tem 11-X, titânio X, e a liga níquel 43, manganês 46, tem 11, esses pesquisadores, eles viram que a estrutura cúbica dela é austenítica, L21 pura, mas com a dopagem com titânio, os picos de difração, que são correspondentes à estrutura tetragonal L10 não modulada, elas começaram a coexistir com a estrutura L21. Então, esses resultados mostraram que o titânio ele pode estabilizar a fase da martensítica e também pode mudar a temperatura de transformação martensítica para uma alta temperatura. A figura B, dessa mesma figura 4, ela mostra os padrões de DRX, só que estão ampliados para a liga trabalhada por eles. E eles observaram que tanto o pico 110 de L21 e o pico 022 de L10, elas mudaram em direção a um ângulo alto, indicando o efeito de contração de rede por conta da substituição do estânio pelo titânio. Portanto, a substituição de titânio por estânio deve aumentar a temperatura de transformação martensítica e também deve aumentar a interação antiferromagnética entre os átomos de manganês nessa liga trabalhada por eles. A figura 5, ela mostra a dependência de magnetização das curvas de temperatura para essas ligas que foram trabalhadas por Wang et al. Em um campo magnético de 100 Ørsted
com a faixa de temperatura que foi de 10 a 350 graus Kelvin. Conforme exibido por essa figura e relatado por Wang et al., todas as amostras mostraram a bifurcação em baixa temperatura entre as curvas ZFC e FCW, o que acarretou em um estado vítreo abaixo da temperatura de transição TG. Isso devido à coexistência de interações de troca antiferromagnéticas e ferromagnéticas. Mas eles perceberam uma diferença distinta com o aumento do teor de titânio. Para ligas com X maior ou igual a 1, eles observaram que um estado spin-glass canônico que entra no estado paramagnético diretamente no aquecimento. E esses resultados que foram obtidos por eles sugeriram que a substituição do estânio por titânio pode suprimir o estado de spin-glass reentrante que pode surgir do aumento de antiferromagnetismo por meio de contração de rede. E com base nas curvas de dependência de magnetização, eles determinaram as temperaturas características de transições de fase, como a TG, a temperatura martensítica-Curie, a temperatura de transformação martensítica e também a temperatura austenítica-Curie, e produziram esse diagrama da figura 6. E as temperaturas de transformação martensítica, elas dependem fortemente do valor da valência do elétron e também do volume da célula. E considerando que o número de elétrons de valência do titânio seja igual ao número de elétrons de valência do estânio, o aumento da temperatura de transformação martensítica com a dopagem do titânio pode ser explicado pelo efeito de contração de rede via substituição de titânio. Também com o aumento da concentração de titânio, o Wang et al. Relataram que as janelas de ordem ferromagnética nas regiões martensítica e austenítica são fechadas em x igual a 1 e x igual a 2. As conclusões foram que as atividades em laboratório não puderam ser realizadas por conta da pandemia e nós produzimos uma revisão bibliográfica. Essas são as referências das figuras. E os agradecimentos são ao meu orientador, professor Daniel, ao FPB, CNPq e Propesc.